Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Juliana Silva e estou junto com você fazendo uma leitura, um estudo guiado desse livro Limite Zero, que é um livro que ensina muito sobre o Ho'oponopono. Esse é o 6º vídeo. E se você está chegando aqui por agora, aqui nos cards, eu vou deixar para você a playlist completa. Se você verdadeiramente quer compreender um pouco mais sobre o Ho'oponopono, é muito importante que você assista desde o primeiro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos estudar os capítulos 9 e o capítulo 10. E se você ainda não é inscrito nesse canal, esse é o momento perfeito para você se inscrever. Então clica aqui embaixo, se inscreve, deixa seu gostei e ativa as notificações. Vem comigo? O capítulo 9 se inicia na página 153 e tem como título Como criar resultados mais rápidos. Eu vou ler aqui para vocês a epígrafe e vou fazer uma pequena contextualização. A epígrafe foi escrita pelo Dr. Hugh Lane e ela é bem interessante. Ele diz o seguinte: não dizemos por favor me perdoa para o divino, porque o divino precisa ouvi-lo. Nós o dizemos porque nós precisamos ouvi-lo. Aqui bem no início desse capítulo, o Joey ele começa contando que mesmo já estando praticando o Ho'oponopono, ele ainda mantinha dentro dele muita desconfiança. Ele tinha algumas inseguranças dentro dele. Então aqui no capítulo 9, a gente vai ler juntos, mas já para adiantar para você, a gente vai ver muitas dicas de coisas que o Joey fez na vida dele e que fizeram com que ele tivesse resultados muito rápidos a partir do Ho'oponopono. No capítulo 10 a gente vai continuar também aprendendo a como potencializar esses resultados. Então fica comigo até o final, porque esse capítulo está muito interessante. Eu vou iniciar a leitura aqui na página 153 com o Joey. E ele dizia o seguinte: eu disse para o Dr. Hugh Lane, eu ainda tinha as minhas dúvidas. E ele replicou: se você pudesse ver o conjunto de resultados da sua limpeza e da limpeza dos outros, você ficaria assombrado e faria mais limpeza. Você retém os erros do mundo na sua alma, assim como eu os retenho na minha. Para fazer uma contextualização, aqui eles estão falando sobre a gente praticar o Ho'oponopono e a gente fazer essa limpeza dos programas mentais, das memórias que permanecem em nós. Mas até então, quando você está lá, praticando o Ho'oponopono, falando as frases de cura, sinto muito, me perdoa, sou grato, te amo, a gente está recitando essas palavras mentalmente ou verbalmente, conectados com a nossa essência interna, e é tudo muito abstrato. Então o Joey, no início, ele queria ver algo concreto, ele queria ter uma percepção visual do que estava sendo limpado dentro dele. E o que o Dr. Hugh Lane nos diz é que, como é tudo muito abstrato, mesmo que a gente não consiga enxergar a olho nu a limpeza que está acontecendo, que se a gente pudesse ver, a gente ficaria muito surpreso. Porque sem que a gente tenha essa percepção, essa limpeza acontece em níveis muito profundos e numa proporção extraordinária. Continuando aqui, eles vão fazer uma comparação de algumas recitações do Shakespeare comparado com algumas frases do Dr. Hugh Lane. Então eu não vou ler esse trecho aqui para vocês, porque são vários sonetos de Shakespeare que o Joey começa a fazer relações com as frases do Dr. Hugh Lane. Então eu já vou pular lá para a página 134, onde o Joey começa a comparar o Shakespeare com a Morna. Lembra da Morna Simeona? Que foi a Kahuna que ensinou o Ho'oponopono de identidade própria para o Dr. Hugh Lane? Ela vai voltar aqui como uma personagem bem interessante.
E aí o Joey coloca da seguinte maneira: Shakespeare e Morna são mensageiros que oferecem vislumbres sobre o mistério da existência. Eu era a pessoa mais liberal e tolerante do mundo, pelo menos a pessoa chamada Joey Vitale, ou mesmo Al Acua. Mas eu ainda não estava compreendendo a essência do que o Dr. Hewley tentava me dizer, mas preservei. Lembrei-me do que escrevi nos meus livros anteriores. A confusão é aquele estado maravilhoso que antecede a clareza. Bem, eu me encontrava nesse estado maravilhoso. Então aqui nesse início do capítulo, o Joey ele ainda está filosofando, fazendo algumas comparações, tentando, trazer ilustrado para nós a confusão que existia dentro dele, usando como linguagem metafóricas os sonetos do Shakespeare. E aqui ele conta que durante um tempo também ele se formou e ele começou a trabalhar como coach. E ele queria que os coaches dele entendessem a perspectiva do Ho'oponopono. Aqui na página 135, ele diz da seguinte maneira: eu queria que os meus coaches entendessem que a maneira de curar os outros era curando a si mesmos. Os outros, na realidade, já eram perfeitos. O Dr. Hewley explicou isso em um e-mail da seguinte maneira: o problema não é o cliente. O problema não é o agente de cura. O problema são as memórias do erro reencenadas no subconsciente, no uniripile, que o agente da cura compartilha com o cliente. A identidade própria por meio do Ho'oponopono é um processo de solucionar problemas de arrependimento, perdão e transmutação que qualquer pessoa pode aplicar a si mesma. É um processo de suplicar à divindade que converta as memórias de erro no uniripile em zero, em nada. O mesmo acontece com você. As memórias de erro no seu uniripile são problemas reencenados, estejam eles relacionados com o peso, com o seu filho ou com qualquer outra coisa. E a mente consciente, o intelecto, não tem nenhuma dica de como resolver o problema. Na verdade, ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. Por ser este o caso, o Ho'oponopono faz um apelo à divindade interior, aquela que tem o conhecimento, para que ela converta em zero quaisquer memórias que possam estar sendo reencenadas no uniripile. A gente falou bastante sobre essa perspectiva do uniripile nas aulas anteriores, que você consegue encontrar aqui nos cards. Aqui ele está falando muito também, já deixando contextualizado, sobre, mais uma vez, a gente ter essa consciência que tudo é de dentro para fora e que a gente está sempre compartilhando as memórias coletivas com as outras pessoas. Página 136. É preciso deixar uma coisa bem clara. As expectativas e as intenções não exercem nenhum impacto na divindade, porque a divindade fará tudo à sua maneira e no seu tempo. O Dr. Hewley explicou certa vez o seguinte: para que possamos abrir o caminho para o influxo do divino, precisamos primeiro cancelar as memórias. Enquanto as memórias, que são bloqueios e limitações, estão presentes no subconsciente, elas impedem a divindade de nos dar o nosso pão de cada dia. Comecei a sentir que essa ferramenta, eu te amo, de limpeza, purificação
e obliteração precisava ser compartilhada com o mundo. Pude enxergar um produto nesse caso. E aí o Joey, gente, vou fazer um contexto aqui só para recapitular com vocês. A gente já viu no livro que o Joey é um escritor. Ele era um escritor muito antes de escrever esse livro que é o Limite Zero. Tanto que quando ele foi participar dos seminários com o Dr. Hugh Lane, ele já foi para o seminário sendo conhecido como um escritor. Então, como escritor e como empreendedor, quando ele começou a observar todos os resultados que o Ho'oponopono trazia, ele começou a ter insights, inspirações de coisas que ele podia fazer para poder começar a mostrar o Ho'oponopono para o mundo. Mas não só no sentido de compartilhar informação, mas de tornar isso um negócio rentável para que ele pudesse ter outra fonte de renda. Então, a partir de agora, ele vai começar a contar duas histórias que eu vou resumir aqui bem sucinto. E para você que depois sentir vontade e quiser ler essas histórias na íntegra, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link da Amazon para que você possa adquirir o livro físico. Então ele vai contar para nós que ele e o Mark, lembra do Mark? O Mark Ryan, que foi aquele amigo que contou para ele sobre o Ho'oponopono, foi através do Mark que ele soube pela primeira vez que o Ho'oponopono existia. E ele estava junto com o Mark no primeiro seminário que ele foi. Então ele se uniu com o Mark para criar pela primeira vez um DVD. Então eles fizeram um DVD subliminar. A ideia era tornar a mudança fácil e tranquila. Tudo que você faz é colocar o DVD em qualquer aparelho, relaxar e assistir o programa. Você vai ouvir histórias contadas por Mark ou por mim. E aí ele começa a falar um pouco mais do DVD dele. E olha que interessante, porque para você que está aqui nesse canal, mesmo que você esteja me acompanhando no livro Limite Zero, aqui no meu canal também tem uma playlist de meditações guiadas, cheias de informações subliminares, para que você também tenha a oportunidade de se limpar e se curar. Eu vou deixar aqui nos cards também a playlist das meditações. Inclusive, nessa playlist a gente tem várias meditações que são de limpezas direcionadas através da ferramenta do Ho'oponopono. Então é uma excelente forma de você também deitar, relaxar, escutar minha voz e já ir se limpando por dentro. Voltando aqui para o livro, ele vai dizer sobre os produtos dele. Lá na página 137, ele traz o seguinte para nós, ainda sobre o DVD. Esse produto foi desenvolvido para ajudar as pessoas a eliminar os bloqueios negativos dentro de si mesmas. À medida que elas iam se purificando, chegavam mais perto de experimentar a felicidade de viver sem limite. Comecei a descobrir que eu estava tendo ideias à medida que eu continuava a limpeza. Passei a chamar isso de marketing inspirado. No passado, eu poderia tentar criar um novo produto combinando ideias ou produtos já existentes. Agora, eu estava descobrindo que era muito mais eficaz e menos estressante simplesmente deixar que as ideias surgissem. Em seguida, tudo o que eu precisava fazer naquele ponto era agir em função delas. Logo em seguida, a ideia apareceu na minha mente e eu agi motivado por ela. Se você parar para pensar nas implicações do que acabo de expor, talvez fique assombrado. O que eu estou dizendo é que a purificação permanente é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando você faz a limpeza, ideias chegam a você e algumas delas poderão torná-lo muito rico. O Dr. Hugh Lane
oferece várias maneiras de fazer essa limpeza ininterrupta que ele mesmo criou. Uma delas é um símbolo que chegou a ele em um dia de inspiração, que é o seguinte. Está aparecendo aqui na tela para vocês o símbolo que foi inspirado pelo Dr. Hugh Lane. Esse símbolo ele colocou no cartão de visita, mandou colocá-lo em adesivos e botões. A palavra Seaport significa, diz ele, limpar, apagar, apagar, enquanto voltamos para o porto, o estado zero. O Seaport que está aparecendo aqui na tela, ele é uma sigla em inglês para uma expressão, que é essa expressão que na tradução ficou, né? Limpar, apagar, apagar, enquanto voltamos para o porto. Eu vou deixar aqui embaixo também, agora, a sigla escrita para vocês. Como hoje estou convencido de que a limpeza é o único caminho para obter resultados mais rápidos, eu uso 2 broches. Eu aqui é o Mark dizendo, tá? Também coloco um adesivo com o símbolo em tudo. No meu carro, no meu computador, na minha carteira, no meu equipamento de ginástica. Eu o colocaria na minha testa, se não achasse que ficaria muito esquisito. Tenho certeza que esse tipo de conversa faz com que as pessoas pensem que o Dr. Hugh Lane está maluco. No entanto, quer você ache que ele é louco, quer não, os resultados que eu e outras pessoas estamos obtendo com as ferramentas de limpeza malucas, como o meu cartão de visitas, ou o desejo dele do Seaport, são genuínos. De qualquer forma, relacioná-los aqui não fará muita diferença se a sua mente for puramente cética. Afinal de contas, ouvir falar em pessoas que colam adesivos Seaport no escritório para aumentar as vendas provavelmente parece estúpido, ou, na melhor das hipóteses, supersticioso. Vou contextualizar esse ponto aqui porque também é bem interessante. A gente viu nos capítulos anteriores que por muitas vezes o Joey ele ficava muito desconfiado sobre o Dr. Hugh Lane e também sobre o Ho'oponopono, porque ele sempre foi uma pessoa muito racional. Ele sempre queria uma explicação lógica, ele tem um perfil muito analista. E a partir do momento que ele foi vivenciando e experienciando o Ho'oponopono, ele percebeu que como o Ho'oponopono ele conecta a gente com a divindade, com a espiritualidade, que é algo muito abstrato, para que você viva isso plenamente e consiga realmente experienciar todos os resultados positivos que o Ho'oponopono propõe, você tem que viver a entrega. Você tem que realmente se soltar, deixar com que esse sentimento, com que a conexão com a fonte criadora exista para experienciar tudo isso. Manter a sua mente cética e analítica só vai te afastar do método e evitar ou atrasar resultados para você. Aqui na página 139, ele vai dar um exemplo do Marvin. E ele diz o seguinte: Marvin, por exemplo, um profissional de vendas, a respeito de quem você vai ler no próximo capítulo, que é o capítulo que a gente vai estudar daqui a pouco, está batendo todos os recordes de venda de carros de luxo. Ele me disse que cola adesivos sem porte por toda parte. Eu os coloco debaixo da minha mesa, no teto da sala, no computador, na cafeteira, debaixo dos carros, no showroom, na sala de espera e em inúmeros outros lugares. Talvez seja a fé que ele tem na ferramenta de limpeza que faça funcionar. Ou talvez seja a ferramenta em si que faz o trabalho. A minha opinião é a seguinte: se dá certo, façam. Purifique, purifique e purifique. E assim a gente encerrou o capítulo 9.
Capítulo 10, intitulado Como Receber Mais Prosperidade. Esse capítulo começa com o Joey contando algumas experiências dele, e ele diz que lá no segundo seminário que ele participou com o Dr. Hulain, o Dr. Hulain fez uma analogia com uma bola de beisebol para poder explicar um pouco do Ho'oponopono. E foi bem interessante ele ter iniciado esse capítulo falando dessa forma, porque você vai se lembrar que nos capítulos anteriores o Dr. Hulain já contou para o Joey que ele não planeja e não prepara nada. Ele simplesmente vai para os seminários dele e quando chega lá no seminário ele é inspirado e a partir dessa inspiração ele vai falar sobre Deus, sobre essa conexão com a divindade e explicar sobre o Ho'oponopono. Então, durante o livro Limite Zero, a gente lê várias vezes transcrições que acontecem nos seminários, porque um seminário sempre vai ser completamente diferente do outro. Então, eu vou ler aqui um pouquinho o relato do Joey sobre esse segundo seminário. E ele diz o seguinte: ele, o Dr. Hulain, começou erguendo uma bola de beisebol e perguntando qual era o objetivo do jogo. Fazer um home run, respondeu uma pessoa. Ganhar o jogo, respondeu a outra. Manter os olhos na bola, disse eu. Exatamente, replicou o Dr. Hulain, com seu forte sotaque havaiano. Para ganhar o jogo ou fazer um home run, é preciso manter os olhos na bola o tempo todo. Mas o que é o beisebol na vida de vocês? Todo mundo ficou em silêncio. A respiração, respondeu uma pessoa. Este momento, disse outra. O Dr. Hulain percebeu que não estávamos entendendo o que ele queria dizer, de modo que ele deu uma resposta. O beisebol é a divindade. Precisamos permanecer concentrados em voltar para o zero. Sem memórias, sem programas, zero. Purificando, purificando, purificando. Você pode escolher tudo o que quiser, mas você não decide se recebe ou não o que escolhe. Você confia na divindade, sabendo que ela fará o que é certo para você. Você acha que sabe mais do que a divindade? É muito pouco provável. Entregue-se. Purifique, purifique, purifique. A minha intenção é ficar em harmonia com a intenção do divino, disse eu ao Dr. Hulain. Bom para você, Joseph, disse o Dr. Hulain. As intenções são limitações. Você decide que quer estacionar na primeira fila. Essa é sua intenção. Mas a divindade lhe fornece uma vaga a 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque você precisa andar mais. Entregue-se. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas, diz ele. As memórias são programas. Elas não são apenas suas, são compartilhadas. A maneira de liberar a memória é enviando amor para a divindade. Esta escuta e responde, mas da maneira que é melhor para todos. No momento certo para vocês, vocês escolhem, mas não decidem. Quem decide é a divindade. Aqui ele começa a dar o exemplo do Marvin, que ele citou ali no capítulo 9. E ele vai dizer o seguinte: Marvin, um homem alegre e sorridente das Filipinas, se levanta e explica que ele vende carros de luxo no valor de 150 milhões de dólares anuais, sem tentar vender nada para ninguém. Ele simplesmente pratica uma limpeza permanente.
Tudo que eu faço é dizer eu te amo o dia inteiro. Faço uma limpeza enquanto ouço as pessoas. Tudo que faço é purificar, purificar, purificar. Estou sempre fazendo uma limpeza. Não tenho expectativas. Simplesmente apareço no trabalho e faço minha limpeza. Dr. Hewlett então diz: você é totalmente responsável por tudo. Tudo está em você. Tudo. Não há exceções. Você precisa fazer a limpeza, caso contrário, não há purificação. Se faz parte da sua experiência, cabe a você fazer a limpeza, insiste o Dr. Hewlett. Lembra que em alguns capítulos anteriores, o Dr. Hewlett estava explicando a respeito dessa questão de fazer parte da nossa experiência? Imagina que você está na sua casa, num dia comum da sua vida, seguindo a sua rotina e de repente alguém te procura e leva para você uma notícia que tecnicamente não tem nada a ver com você. Se essa pessoa foi lá e te procurou e levou essa notícia para você, a partir do momento que você escutou essa notícia, esse assunto faz parte da sua experiência. E se esse assunto chegou para você como parte da sua experiência, significa que cabe a você limpar e purificar isso. Porque se está na sua experiência, em algum nível existe um programa, uma memória coletiva que você compartilha com essa pessoa ou relacionado a essa notícia. Por isso que é tão importante a gente manter essa limpeza contínua. Tá dirigindo? Parou no semáforo? Vai se limpando, vai se limpando. Tá na sua rotina diária, fazendo outras atividades, surgiu segundos do seu tempo? Vai se limpando. Vai começando a praticar. Pode ser as 4 frases, o sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Pode ser só o te amo, te amo, te amo. Ou como o Joy começou a trazer para o livro agora, a palavra purifique, purifique, purifique. Se você ler o livro na íntegra, o livro físico, você vai perceber que ao longo do desenvolvimento do livro, conforme o Joy vai trazendo os assuntos e a gente vai ampliando o nosso conhecimento, ele também vai dando algumas dicas. Então aqui ele não fala diretamente, mas ele já começou a colocar, desde o capítulo anterior, em vários momentos do livro, a palavra purifique. Porque quando a gente lê ou quando a gente pronuncia, a gente já está conectado aqui com a divindade, pedindo para que seja purificado. Purificado o quê? Aquilo que precisa ser limpo. Aquilo que a divindade entende que precisa ser limpo em nós para o nosso bem maior e mais elevado. Então, nas páginas anteriores, quando o Dr. Hewlett fala que a intenção nos limita, ele só quer dizer que para que a gente possa estar se limpando e purificando, a gente não precisa de ter uma intenção. Porque lá no início do livro, quando a gente começou a aprender o Ho'oponopono, a gente tinha percebido e aprendido que a gente precisava concentrar em um assunto, reconhecer qual é o sentimento que estava sendo provocado em mim e pedir para que a limpeza fosse dentro daquilo que eu estava sentindo. Agora que você já me acompanhou nessa leitura, já ampliou o seu conhecimento e já entendeu o que de fato é o Ho'oponopono, você já sabe que o Ho'oponopono vai atuar em você com intenção ou sem a intenção. Então, mesmo naquele dia que parecer que não tem nada para ser limpo, continue purificando você. Porque é essa purificação contínua que vai fazer com que a gente alcance resultados extraordinários. E é importante lembrar também
que o Dr. Hewlett nos ensinou aqui no livro, que a nossa mente ela vai absorver uma informação consciente para 1.000.000 inconscientes. Então, às vezes eu vou ficar com a sensação de que não tem nada para eu limpar em mim. Nada consciente, porque no meu nível subconsciente, inconsciente, tem milhares de informações que precisam ser limpas, que estão armazenadas em mim, mesmo que eu não tenha consciência delas. Continuando aqui, eu estou lá na página 143. E aqui, o Joey ele vai trazer um relato de caso muito interessante. Até então, o Joey não tinha trazido nada sobre a vida íntima dele. E aqui na página 143, ele apresenta para nós uma personagem bem interessante, que é a Nerissa. E a Nerissa é a parceira conjugal do Joey. E ele diz para nós que a Nerissa estava muito estressada, sobrecarregada, e que ele vivenciou um milagre do Ho'oponopono através da Nerissa. Me acompanhe aqui na leitura. Nerissa anda estressada por estar envolvida com um número excessivo de projetos. Ela não está conseguindo mantê-los em dia. Está trabalhando em um vídeo para mim e em outro para um cliente. Criou um software que ela também deseja promover. Também tem que cuidar dos animais e da casa quando eu estou viajando. Nerissa mal tem tempo para planejar o seu dia. Quem dirá trabalhar em seus inúmeros projetos. Imagine então a minha surpresa quando ela me disse o seguinte: reformei o seu closet. Purifique, purifique, purifique. Fico embasbacado. Arrumar o meu closet? Não estava na lista dela de coisas a fazer, nem mesmo na minha. Isso é tão surpreendente para mim, quanto se ela me dissesse que fizera um cheque no valor de, digamos, 5 milhões de dólares. Era inacreditável. Ela vinha querendo arrumar o meu closet? É possível, mas ela não tinha tempo. E isso aconteceu do nada. Dr. Hewlett afirma que quando limpamos as memórias, o que tem lugar é a inspiração. Nerissa aparentemente se viu inspirada a arrumar o meu closet. É uma metáfora e uma prova de que a limpeza interior conduz a resultados externos. Legal, né? À medida com que a gente vai lendo o livro e vão trazendo os relatos, vai apoiando em nós a sensação de crença, de fé, de credibilidade no método. Porque assim como o Joey, muitos de nós também somos muito céticos, né? Somos muito analíticos. E isso às vezes nos impede de viver toda essa transformação que o Ho'oponopono traz para nós. Ele vai dar sequência aqui, trazendo alguns relatos dele. Então ele começa a transcrever um diálogo que ele teve com o Dr. Hewlett. E ele traz que o Dr. Hewlett, certa vez, disse o seguinte para ele: você veio ao mundo para ajudar a despertar o divino nas pessoas. E eu fiz questão de ler essa frase para vocês, gente. E agora eu vou fazer aqui um parêntese para trazer uma percepção minha. Até então eu também venho fazendo os vídeos aqui para vocês e quase não pontuo nada muito pessoal meu, né? Exceto no vídeo passado que eu comentei com vocês que desde que eu conheci o Ho'oponopono, eu também tenho resultados extraordinários na minha vida e eu tenho certeza que eu já vivenciei muitos milagres a partir de todas as minhas purificações. Mas algo que eu tive muita consciência é que eu fui inspirada a fazer o estudo desse livro com vocês. Não foi uma coisa que racionalmente eu pesquisei qual seria o melhor livro para trazer. Eu não tive aquele estudo racional e técnico. Eu fui inspirada. Eu sentia que eu queria trazer algo para o YouTube e veio a inspiração de que eu deveria trazer esse livro para vocês. E assim como o Dr. Hewlett fala
que o Joy se torna um canal para poder espalhar o divino para o mundo, é exatamente assim que eu me sinto quando eu falo de Ho'oponopono, quando eu falo de Theta Healing, quando eu atendo o Theta Healing. Porque é uma conexão com a fonte criadora, com a divindade, com Deus. É uma conexão tão forte, tão interna, tão profunda, que transforma completamente a nossa alma. E eu achei de uma lindeza, de uma profundidade tão grande quando o Dr. Hugh disse isso para o Joy. Eu me senti tocada quando eu li. E aqui o Joy continua: purifique, purifique, purifique. Quando eu estava com Morna, voltando um pouquinho, aqui já é o Dr. Hugh contando histórias para o Joy. Quando eu estava com Morna, diz ele, refletindo sobre os anos que passou com a Kahuna. Durante os 5 primeiros anos, achei que ela era louca. No entanto, certo dia, essa ideia desapareceu. O estilo do Dr. Hugh é divagante, poético e visionário. Ele parece usar simultaneamente o lado direito e o esquerdo do cérebro, enquanto o restante de nós se apoia apenas em um dos lados. Há um aro ao redor da sua cabeça, Joseph, comenta o Dr. Hugh, enxergando uma coisa que eu não vejo e nem sinto. Ele é formado por símbolos monetários como águias. Por alguma razão, senti o ímpeto de mostrar a ele um anel que eu estava usando. É um anel de ouro maciço com 2.500 anos de idade da Roma Antiga. Dr. Hugh fica em silêncio enquanto segura o anel. Você foi um grande orador em uma vida passada, diz ele, mas foi cercado por uma multidão e assassinado. Este anel está curando essa memória para você. Isso é interessante. Frequentemente eu tinha lampejos de ter sido um orador famoso no passado. Mas eu sentia medo de falar em público hoje, porque no passado fui assassinado depois de um discurso. Eu achava que se tratava de uma memória criada pelo ego, e não uma vida passada. De alguma maneira, o Dr. Hugh captou a memória ao segurar o meu anel. Vou explicar um pouquinho esse ponto aqui de uma forma um pouco mais técnica, apesar do Ho'oponopono não ser analítico. Durante os meus estudos com constelação familiar, com Theta Healing, com leitura energética, a gente aprende que em tudo há um campo de energia e que em tudo há uma memória. A gente já aprendeu sobre isso também aqui na leitura do livro, naquele trecho que o Dr. Hugh fala sobre as memórias nas cadeiras, nas paredes, na sala. Você deve se lembrar de ter lido esse trecho comigo em algumas aulas anteriores. O que acontece, gente, é que o Dr. Hugh ele se purifica tanto, que ele já está, talvez, em um nível aqui de vibração tão elevada que ele já consegue enxergar essas informações dos outros planos. Então, quando ele conta para o Joy que vê essa auréola sobre a cabeça dele com águias, com cifrões, é como se ele estivesse vendo não só o campo áurico do Joy, mas como se ele também estivesse vendo as informações simbólicas que estão no campo de informações dele. Então é muito interessante a gente também observar esse ponto e entender que quanto mais a gente vai se limpando, mais intuitivo, mais perceptivo a gente fica. Então, se você já é uma pessoa super psíquica, super intuitiva, pratique muito o Ho'oponopono, porque eu tenho certeza que ele vai lapidar em muito as suas habilidades psíquicas. Vamos continuar aqui? Eu estou aqui lá na página 146. Estamos aqui para fazer uma limpeza, lembra ele a todos nós.
Lembrando que a gente ainda está falando do seminário que o Joey estava participando. Durante o treinamento do fim de semana, limpem sempre, incessantemente, de maneira a purificar todas as memórias, para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos no mundo para fazer. E aí o Joey vai contar de novo sobre um dos livros dele. Ele vai contar aqui de um livro que ele tinha e de uma sensação que ele tinha a respeito desse livro que não tinha chegado como best-seller. E aí ele traz um exemplo e ele fala assim: conversei com o Dr. Hulen a respeito desse assunto. Qual é o assunto? O fato do livro não ter chegado na parada de sucessos ali, no top de vendas. E aí o Dr. Hulen diz para ele: mergulhe mentalmente o livro em um copo d'água com uma fruta dentro, recomendou ele. Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje, mergulhe o livro na água e veja o que acontece. Ele também me surpreendeu ao perguntar a respeito de Oprah. Você quer participar do programa dela? Gaguejei que adoraria que isso acontecesse em algum momento. Você precisa estar purificado para não ter nenhum bloqueio, recomendou-me o Dr. Hulen. Você precisa desistir da ideia de que as pessoas fazem as coisas por você. Elas fazem as coisas por si mesmas. Tudo o que você precisa fazer é uma limpeza. Purifique, purifique, purifique. Antes de me despedir do Dr. Hulen nessa viagem, voltei a lhe fazer perguntas sobre os anos em que ele foi psicólogo da equipe do hospital onde estavam os criminosos que sofriam de doenças mentais. Quero que você entenda bem uma coisa, me disse ele. Não foi fácil e não fiz tudo sozinho. Fui embora desejando saber mais, muito mais. Purifique, purifique, purifique. Parece que todo mundo que faz Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar. E assim, esse capítulo ele vai seguir a partir de agora com várias e várias histórias. Assim como na aula anterior, a gente também teve um capítulo com muitos depoimentos. E assim como na aula anterior, eu achei melhor, para que o vídeo não fique tão longo, também não ler para você uma por uma das cartas. E mais uma vez, se você se interessar e quiser ler na íntegra todas essas cartas, todos esses depoimentos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da Amazon para você comprar o vídeo. Assim a gente encerra agora o capítulo 10. E se você gostou desse estudo, já deixa aqui embaixo o seu gostei. Ativa as suas notificações e deixa seu comentário. Tô sentindo muita falta do seu comentário. Ele é muito importante para mim. Aguardo você na próxima aula. Um beijo e até lá!